Oi, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. Djalma Neto aqui para mais uma aula, agora gravada. A partir de agora vai ser assim, né? Devem estar vendo agora pela manhã, às 7 horas. Eu gravei à noite. Na verdade, são 1h50 da manhã, 1h57, vai dar 2 horas. Compromisso é compromisso. Estou com problema no Zoom, ainda não consigo fazer aulas ao vivo, mas estou gravando, né, sozinho na sala para vocês aí. Vou deixar lá no grupo, 7 horas da manhã, vocês já estão aí, né? E uma atividade lá para vocês também até meio-dia. Ok? Assunto novo. Vamos dar início agora a um novo bloco. Nosso livro Citologia, que é o estudo das células. Primeira série U, Colégio Encanto. Vamos lá. Um pouquinho de álcool gel aí, ó, da empresa, da Embeleze, com aloe vera e babosa. Aloe vera e babosa, no caso. Show de bola. Vendo, viu? Bom, citologia é o ramo da biologia que estuda as células, como eu falei, no que diz respeito à sua forma, componentes, funções e sua importância na complexidade dos seres vivos. Certo? A maioria dos seres vivos são formados por células, o que nós chamamos são seres celulares. Não tem nada a ver com isso daqui, não. Também é um celular. E a palavra celular vem de célula, de unidade. Né? É a menor parte viva de um ser vivo. Isso aí a gente já viu desde o 6º ano que a gente estuda. E é muito interessante para nós. Meu celular caiu agora mesmo. Aqui por aqui da poxa. Meu Deus. Não acredito. Né? Então, citologia é um ramo da biologia muito estudado. Quem for para a universidade, para a área médica, vai pagar disciplinas dessa parte. Lá a gente chama de biologia celular e molecular. Muito famosa. A gente não usa muito o nome citologia, usa biologia celular. Ok? É a parte da biologia que vai estudar a célula, suas partes, os tipos de células, os seres que têm uma célula, unicelulares, pluricelulares ou multicelulares, acelulares, os vírus, que a gente já falou disso, em característica dos seres vivos, organização celular. Todo ser vivo é formado por células, exceto os vírus, que são acelulares. Né? Mas vai trabalhar muito lembrando disso aí. A citologia vai lembrar um carinha chamado Phillips Siewicz. Ele falou assim: a célula é o denominador comum da imensa variedade de formas de vidas. É a menor estrutura viva em que as reações químicas, metabólicas, acontecem de forma organizada e eficiente. Muito show. E o conceito básico mesmo seria o quê? São vários conceitos para a gente chegar num senso comum. É a unidade morfológica, que dá forma, e fisiológica, que dá função aos seres vivos. Exceto, já disse a vocês, os vírus, está embaixo, que são acelulares, e eles foram descobertos depois. Certo? Eles estão no meio termo. Antigamente, a teoria celular dizia realmente que todo ser vivo é formado por células. Agora a gente sabe que os vírus são acelulares. São formados só por uma cápsula de proteína e um material genético, DNA ou RNA. Então, eles são acelulares. Para a gente estudar célula, a gente teve que desenvolver um marco na história das ciências. Né? E esse marco eu considero a invenção do microscópio. Certo? E o avanço dessa microscopia, que é o estudo do que é microscópico, que gerou uma parte da biologia chamada de microbiologia, estudo dos micro-organismos, chamados de micróbios naquela época. Né? Mas o carinha que mais se destacou foi esse carinha que está aí, ó, com as tracinhas, holandês, Anthony von Leeuwenhoek. E o outro carinha também, que era um inglês, chamado Robert Hooke. Eles dois são muito
lembrados nessa área de microscopia. Leeuwenhoek, ele não inventou o microscópio, porque foram o pai e o filho Janssen, né? Hans e Zacarias Janssen, eles inventaram o microscópio, porque eles eram fabricantes de óculos. Então, eles usavam lentes em um tubo, em ambos os lados, e conseguiram ver coisas que a gente não conseguia ver a olho nu. Só que eles eram fabricantes de óculos, não eram cientistas. Então, eles não se interessaram em patentear o invento. E Leeuwenhoek foi lá, como já era cientista, já estudava, e foi olhar o microscópio que ele criou, água de uma lagoa próxima à casa dele. Ele se assustou e viu, pela primeira vez, micro-organismos. Parecia um povo da Índia, doido, dentro da água. Ele ficou doido, bactérias, protozoários, um monte de coisa. E ele deu o nome daquilo ali de micróbio, vida microscópica. Ele disse que eram seres microscópicos, que hoje a gente chama de micro-organismo. E foi aí que ele foi considerado o pai da microbiologia. E ele ganhou o mérito da invenção do microscópio. Né? Robert Hooke já foi mais na frente um pouquinho, já pegou o microscópio pronto, né? E só criou uma versão para ele. Esse microscópio está aí no meio, certo? Olha aí como ele era mesmo, bem interessante, mas dá para ver muita coisa. Olha ele aqui, o cara experimentando. Então, Robert Hooke, esse microscópio simples de uma lente. Ele olhava pelo outro lado ali, ó. Muito show. Aí Robert Hooke tá aí. Aquele cara ali não é Albert Descobrir, aquele cara não é, esse branquinho aqui é um cara moderno. Ele tá vendo o microscópio no mínimo de um museu. E Robert Hooke tá aí, a carinha do bonitinho. Ele examinou um pedaço de cortiça. O trabalho de Robert Hooke foi todo em cima de cortiça. O que é cortiça? Tecido vegetal morto. Alguém já viu rolha de tampa a entrada, o gargalo de vinho, quando a gente tira um saca-rolha? Aquela rolha ali, aquele materialzinho que tem gente que compra cortiça, que tem reumatismo e bota debaixo da cama, dizendo que vai curar o reumatismo da pessoa. Aquela cortiça ali é tecido vegetal morto. Então ele observou, ele pegou um pouquinho de tecido vegetal morto de cortiça e olhou e viu um monte de poros dentro desse tecido. Ele deu o nome de cela, que em latim quer dizer espaço vazio. Cela, que lembra cela, realmente, de cadeia, de prisão, essas coisas. Cela, espaço vazio. Né? Unidade. Que aí cela se transformou na palavra moderna célula. Até o nome celular que a gente usa, alô, alô, ele veio disso aí também. Célula terrorista, é unidade, tudo isso é unidade. Célula quer dizer unidade. Certo? Aí, a partir daí, ele já criou um microscópio composto com mais de uma lente, com ocular e uma objetiva. E aí está o que ele viu, ó, os porozinhos, ele deu, cada porozinho desse é uma célula. Né? Os carinhas estudaram bastante, não vou... Daí que vocês quiserem ler depois, vocês leem, faz parte do texto. Durante 160 anos após a descrição da célula por Robert Hooke, sim, Robert Hooke é o pai da citologia. Ele descobriu a célula, né, a unidade morfofuncional dos seres vivos. Durante 160 anos após a descrição da célula por Hooke, Robert Hooke, pouco se falou a respeito das células. Aí depois veio um carinha chamado Robert Brown, em 1883, que analisou o tecido vegetal e descreveu o núcleo celular. Foi aí que, pela primeira vez, descobriu que a célula tem um núcleo. Em 1838, né, outro carinha, Matthias Schleiden, descreveu o quê? Todas as plantas são constituídas por células. Menino, depois de um tempo bom que a gente descobriu que a planta também tinha células. Todo ser vivo tem células, menos os vírus. Né? Mas aí, como eu disse a vocês, a gente não pode subestimar ninguém, não. E o estudo foi evoluindo, né? Aí veio outro carinha em 1838, né? Theodor Schwann. Na verdade, eles dois ficaram muito famosos. Slade Schwann, né? Aí Schwann disse que todos os animais são constituídos por células. Um falou que as plantas e o outro os animais. Aí foi aí que elaboraram eles dois a teoria celular. A unidade na diversidade. Quer dizer que a célula é a unidade de todo ser vivo. Até então, antes de descobrir-se os vírus.
Aí veio a divisão celular, que ela foi observada pela primeira vez em 1835, embora não se tenha concluído, né, tratasse de um fenômeno generalizado. Schwann, aquele mesmo carinha da página passada, por exemplo, admitia que as células pudessem surgir espontaneamente do agrupamento de determinadas substâncias orgânicas simples. Meninos, aí é coisa de abiogênese, né? Aí ocorreu o avanço das técnicas e instrumentos de microscopia. Em 1858, aí veio, né, um carinha chamado Rudolf Virchow. Todas as células surgem necessariamente de outras pré-existentes. Em 1865, Gregor Mendel, esclarecimento dos princípios fundamentais da hereditariedade. Começou a estudar e descobrir os princípios da genética, outro ramo da biologia. Aí veio a microscopia, ela desenvolveu bastante, até o microscópio óptico, mais comum, né? Tá aí um microscópio, muito legal. E daqui a pouco a gente vai ter até uma atividade sobre microscópio. Vocês vão colocar quais, vamos montar um microscópio, né, no caderno de vocês, ou sei lá, numa folha à parte, para a gente ver. Certo? O mapa mental hoje é um microscópio. E está aí o microscópio, a unidade que a gente usa para estudar os micro-organismos, as estruturas microscópicas. Existe tudo que é macroscópico, é aquele que a gente vê olho nu. A gente não precisa de instrumento nenhum para ver. Por mínimo que seja, até uma pulga que você vê, ela é macroscópica. E o que é microscópico? A gente vê através de um aparelho com o nome também, microscópio. É o estudo da microscopia. E a unidade que se estuda é o micron, ou micrômetro, né? É como se você dividisse 1 milímetro por 1000. Então daria um micrômetro, certo? Aí tem as dimensões, vocês podem observar, né? E as técnicas de visualização. Aí a gente vai ver depois. E nós temos aqui um microscópio mais avançado. Aí foi aí que a gente descobriu umas células da bactéria, né? Célula procarionto bacteriana, que ela tem a sua estrutura aqui, ó. Uma célula simples, a célula mais simples, foi a primeira célula que surgiu, né, segundo a origem da vida. Ela tem várias membranas. Ela tem uma membrana interna, que é a nossa famosa membrana plasmática. Ela tem uma membrana por fora chamada parede parede bacteriana, e tem algumas delas têm uma cápsula por fora, certo? Aí aqui ele está dizendo, a membrana plasmática composta por proteínas, 40%, imersa em uma bicamada de fosfolipídios, 60%. As proporções dos componentes são variáveis, dependendo da espécie bacteriana e das condições de cultivo. Os ácidos graxos, que são estruturas dos lipídios, são responsáveis pela condição hidrofóbica da porção interna da membrana, enquanto a parte hidrofílica, né, do mesmo fica exposta ao meio externo aquoso. Hidrofílico quer dizer o quê? Que é atraído pela água. Hidrofóbico se distancia da água. A membrana plasmática ela tem uma função, tem algumas funções. Dentre elas, nós temos a permeabilidade seletiva, transporte de soluto. Né? Lembra aquela história? Soluto, solvente. Soluto é o que é dissolvido, solvente é o que dissolve. A água é o solvente universal. Água e sal. Soluto é o sal, solvente é a água. Os dois juntos formam uma solução. Então, é através da membrana que esse soluto ele passa para dentro e para fora, para dentro e para fora. E permeabilidade seletiva é que ela seleciona o que entra e o que sai. Além disso, a membrana ela também tem função de produção de energia do transporte de elétrons. E fosforilação oxidativa é uma estrutura, uma reação que nós chamamos, que está dentro da respiração celular, certo? Isso aí acontece lá no mesossoma das mitocôndrias.
passando pela... Desculpa. Acontece na membrana plasmática da célula. Ela precisa dessa energia para mandar algumas substâncias acelerando para dentro e para fora. Aí o que é mesossomo? A membrana citoplasmática pode apresentar invaginações, entradas, múltiplas entradas, que formam estruturas especializadas denominadas mesossomos, que acontece nas células das bactérias, né? Aí vem a parede celular, bacteriana, que é uma estrutura rígida que recobre a membrana plasmática e confere forma à bactéria. A forma da bactéria depende dessa membrana. É uma estrutura complexa, composta por peptinoglicanos, que são carboidratos, e outros componentes. Né? No caso, são proteínas misturadas com carboidratos. As bactérias podem ser divididas em dois grupos, com base na coloração. Elas podem ser de grã, é um tipo de coloração. Elas são as gram-positivas ou gram-negativas, né? De acordo com a coloração. A parede celular delas, aí as imagens, ó, quem gosta de ver, está aqui, parte dos lipossacarídeos, que é a membrana externa por fora, parede celular aqui. A célula bacteriana ela também tem o que a gente chama de nucleóide. Né? Nucleóide é o material genético dela que está dentro, é o DNA. Consiste em uma única grande molécula de DNA, com proteínas associadas, sem delimitação por membrana. Não tem carioteca, por isso que as bactérias são células procariontes, simples. Portanto, não é um verdadeiro núcleo, estando a molécula de DNA dispersa no citoplasma. E o citoplasma é a parte interna da célula, protegida por essas membranas. É o líquido com consistência de gel, semelhante aos eucariontes, com muitos sais, glicose e outros açúcares. Tem o RNA, proteínas funcionais e várias outras moléculas orgânicas. O único organoide celular presente no citoplasma bacteriano são as ribossomos, que são partículas citoplasmáticas responsáveis pela produção de proteínas, né? Compostas de DNA, 60%, e proteínas, 40%. Essas estruturas que estão aqui atrás, vai para o chicote, chamado de flagelo. Flagelo bacteriano confere movimentação à célula, igual ao espermatozoide do homem, e é formado por uma estrutura basal, um gancho e um prolongamento de filamento externo fora, né? Composto de um único tipo de proteína chamada de flagelina. E depois, amor, nem todas as bactérias possuem flagelos. Algumas bactérias têm uma estrutura chamada de, possuem uns espinhozinhos, chamados de fímbrias ou pili. Muitas bactérias gram-negativas são dotadas de apêndices filamentosos proteicos que são chamados flagelos, ou que não são flagelos, né? Recebe esse nome aí de fímbrias, que ajuda na reprodução. No caso, algumas bactérias elas se dividem em duas e formam 4, 8. Isso é reprodução assexuada. Mas ela também pode reproduzir-se de forma especial sexuada. Elas se aproximam e essas fímbrias tocam uma na outra, de uma bactéria para outra, e passam material genético, DNA, de uma para outra. Essa troca aí é através das fímbrias ou pilis. Nós chamamos desse tipo de reprodução de conjugação. Aí vem as nossas células, são as células animais, né? A célula animal ela é eucariótica, de carioteca, a membrana que reveste o núcleo. O material genético é protegido dentro do núcleo, né? Apresenta núcleo individualizado por membrana, chamado de carioteca, essa membrana. Se distingue da célula vegetal pela ausência da parede celular e de plastos. Nós não temos plasto, nem temos parede celular. Pode ser dotado de flagelo, que não é comum nas células vegetais.
Uma célula animal ela é formada por fora, ela é protegida por fora por uma membrana plasmática, que é lipoproteica. Né? A parte lipídica são fosfolipídios, são lipídios associados a fósforo, e colesterol. Curiosidade, colesterol só existe em célula animal, não existe em célula vegetal, não. Por isso que a margarina vegetal, ela não tem colesterol, viu? E por proteínas também. São 3 coisas que tem a membrana plasmática. Fosfolipídios, que são lipídios com fósforo, colesterol e proteína. E tem, ligado a essa membrana, uma estrutura também chamada de glicocálix. Né? Eu posso dizer que é o quê? Está aqui na imagem, ó. A membrana e o glicocálix. Dada a relativa fragilidade da membrana plasmática, a maioria das células animais apresenta um tipo de envoltório que dá proteção e suporte físico à membrana, o glicocálix, que é uma malha de moléculas de glicídios, carboidratos, frouxamente entrelaçados. Foi muito estudado antigamente o tipo de modelo. Como é que a gente sabia que existia proteína e lipídio na membrana plasmática. Só que ninguém sabia como é que era disposto. Né? Primeiro veio o modelo de sanduíche, de Dawson e Daniele, e depois chegou o modelo atual, que é o modelo de Singer e Nicholson, que a gente chama de modelo mosaico fluido. Nesse modelo, nós temos uma bicamada, 2 camadas de lipídios, e no meio dela temos vários glóbulos de proteínas, como fossem os caroçozinhos. Aqui na imagem está mostrando, ó. Nós temos os lipídios, as bolinhas como fossem pirulitos, dos 2 lados, um em cima e embaixo, 2 camadas, e as proteínas são como se fossem pães. E no meio amarelo aqui nós temos o colesterol, ó, misturado aqui, ó. Show de bola! E a terceira parte das células animais é o núcleo. Né? O núcleo da célula, que não estão em processo de divisão, apresenta um limite bem definido, devido à presença da carioteca, ou membrana nuclear, visível apenas ao microscópio eletrônico. Se você pegar aquele microscópio óptico que a gente mostrou de Robert Hooke ali, a gente não vê o núcleo, só a bolinha, a gente não vê como ele é dando. Só o microscópio eletrônico que mostra. Né? Aí dentro nós vamos encontrar a maior parte do volume nuclear é ocupado por uma massa filamentosa que a gente chama de cromatina. Existe ainda um ou mais corpos densos, chamado de nucleolo, e um líquido viscoso chamado de cariolinfa ou nucleoplasma. É como se fosse dentro do núcleo tivesse um citoplasma, né? Igual para fora. A gente chama de cariolinfa ou nucleoplasma. O nucleolo, está ali, ó, marcado em vermelho, daquele, é um corpúsculo esférico, arredondadinho, não tem membrana, visto ao microscópio eletrônico, ele é rico em RNA ribossômico e proteínas. Esse RNA é o ácido nucleico produzido a partir do DNA, né, das regiões de cromatina, estando relacionado à estruturação do componente dos ribossomos presentes no citoplasma. E a carioteca. Carioteca vem do grego cario, núcleo, e teca vem de caixa, núcleo na caixa. É um envoltório formado por 2 membranas lipoproteicas, cuja organização molecular é semelhante às demais membranas celulares. Entre essas 2 membranas existe um estreito espaço chamado de cavidade perinuclear. Aqui ela mostrando, ó, ela tem umas cavidades no meio, cheio de poros. A carioteca, a face externa dela, a face de fora, em algumas partes se comunica com o retículo endoplasmático e muitas vezes apresenta ribossomos aderidos à sua superfície. Apresenta poros, através dos quais o núcleo troca substâncias com o citoplasma. Retículo endoplasmático. São inúmeras bolsas e tubos, né? É a rede de transporte da célula. É
é por onde a célula vai mandar de um lugar para outro algumas substâncias. Existe o retículo liso e o rugoso. Né? Rugoso porque ele tem preso a ele vários ribossomos. E se ele, além de transportar, se tem ribossomos, ele também produz proteína. O liso, ele transporta, não tem ribossomos. Então, tem outras funções. Né? Aí, ó, retículo liso, ó, retículo endoplasmático rugoso, também chamado de ergastoplasma, é formado por sacos achatados cujas membranas têm aspecto verrugoso, devido à presença de ribossomos, aderido à sua superfície externa, né? A de fora. Já o liso é formado por estrutura membranosa cheia de túbulos, sem ribossomos, possui superfície lisa. Funções: armazenar e transportar substâncias, produzir lipídios e produzir proteínas. Nós temos as organelas, chamado de complexo golgiense, antigamente chamado de complexo de Golgi, mas não é correto. Né? Era uma homenagem a um citologista italiano chamado Camillo Golgi, que em 1898 descobriu essa estrutura. Aí agora a gente não pode mais chamar de complexo de Golgi, né? É um adjetivo. Aí o adjetivo mais próximo seria golgiense. Então o complexo agora é golgiense. O aparelho de Golgi são como fosse bolsas membranosas achatadas e empilhadas como pratos, um em cima do outro. Cada uma dessas pilhas é chamada de ictiosomo. Nas células animais, os ictiosomos geralmente se encontram reunidos em um local, próximo ao núcleo. É onde ocorre a maturação de proteínas e lipídios, e lá onde eles ensacam essas proteínas em vesículas. Funções do complexo golgiense: secreção de enzimas digestivas, secreção de muco, formação do acrossomo do espermatozoide. A pontinha do espermatozoide tem uma bolsinha de enzimas que é para furar a membrana do óvulo, quando ele for fecundar o óvulo. Nós temos as vesículas cheias de enzimas, chamadas de lisossomos, né? Que são originários do complexo golgiense. Tem função de digestão intracelular. Nós temos os peroxissomos em células animais, que são vesículas, só que, diferente dos lisossomos, possui só uma enzima chamada de catalase. Essa enzima ela quebra a água oxigenada que a gente produz nas células, que é tóxica. Essa água oxigenada, imediatamente, ela é quebrada em água comum e libera oxigênio. Então, a água oxigenada ela é muito importante, mas é tóxica para as células. Então, os peroxissomos, eles degradam a água oxigenada em água e oxigênio, livrando a gente da intoxicação por água oxigenada. Chegou. As mitocôndrias são as usinas de energia da célula. É onde acontece a respiração celular. Certo? Nós temos os famosos ribossomos, que são formados por duas subunidades, uma maior e uma menor, né? Parece um oitozinho, e tem função de síntese proteica. Se origina no núcleo, no nucleolo do núcleo, e ele pode se espalhar pelo citoplasma. Algumas vezes eles estão em grupos, né? Unidos por uma fita de RNA chamada de polissomo, ou estão aderidos à parede do retículo endoplasmático, que a gente chama ele de rugoso, né? Também ajuda na produção de proteínas. Síntese, função, síntese proteica, produção de proteínas. E eles não são membranosos, são organelas não membranosas. Aí tem os centríolos, né? Que não ocorrem em células vegetais, que são estruturas como se fosse 9 trios de microtúbulos, vários túbulos, que estão dispostos de forma, eles, como a gente chama? Eles são, eu posso dizer, perpendiculares um ao outro, e que eles têm função de formar, na divisão celular, o fuso mitótico, né? Separando os cromossomos na divisão celular. Não existe, mais uma vez, vou dizer, em célula vegetal. Temos o citoesqueleto,
né? Um emaranhado de fibras de proteína que cruza a célula em diversas direções, dando consistência e firmeza, além de ancorar as organelas celulares. Né? Formado por microfilamento de actina, microtúbulos e filamentos intermediários. Aí vem a célula vegetal, que ela é diferente um pouquinho, né? As estruturas são parecidas, mas ela tem algumas diferenças em relação à célula animal. Apesar de célula animal e célula vegetal serem eucariontes, diferente da bactéria, que é procarionte. Né? A célula vegetal é semelhante ao animal, mas contém algumas peculiaridades, como a parede celular e os cloroplastos, onde acontece a fotossíntese. Né? E a parede celular, diferente da célula animal, não tem. Mas a parede vegetal, a célula vegetal, ela tem membrana plasmática por dentro e parede celular rica em celulose por fora. Né? Além disso, é comum a presença de um grande vacúolo central. Olha aqui, ó. Essa bolona branca aqui é um vacúolo central, que a gente chama vacúolo de suco celular, que é onde a célula armazena água, célula da planta. A célula da planta precisa de muita água no seu dia a dia. Né? Aí o vacúolo, já falei, né? Ele tem uma cavidade delimitada por uma membrana cloroplasto e contém suco celular, que é o composto de substâncias ergástricas. E em algumas células pode conter pigmentos como as flavonas e as antocianinas. Substâncias ergástricas são o quê? São substâncias de reserva ou resíduos de produtos do metabolismo celular, como amido, proteína, lipídios, taninos, né? E, principalmente, a maior parte dele é água. Células jovens geralmente têm vários vacúolos pequenos, que ao longo do seu desenvolvimento se fundem formando um vacúolo maior. A parede celular, ou celulósica, é formada por microfibrilas de celulose. Celulose, lembra que eu falei na aula de carboidrato, é um polissacarídeo. Nós temos amido e celulose. Né? O amido a gente quebra na digestão, a celulose a gente não consegue quebrar. Ela vira as fibras das fezes. Vou deixar a fezes molinha. Certo? Os cloroplastos, já falei, a organela que processa a fotossíntese, tem DNA próprio. Assim como quando alguém perguntar para você, cite as organelas com DNA próprio, elas conseguem se duplicar. Nós temos as mitocôndrias e os plastos, como os cloroplastos aqui, certo? São todas as estruturas das bactérias, diferenças não estão presentes e ausentes, certo? As bactérias, a maioria das estruturas celulares das bactérias não tem, só os ribossomos, né? Os animais e as plantas têm a maioria. Legal, né? Show de bola. Gostaram? Só um resumão. Depois a gente vai ver mais detalhado. Ok? Valeu, vou deixar a atividade lá junto com isso aqui. Se você abriu, porque já passou das 7 horas. Então, temos uma atividade junto lá com isso aqui. Certo? Vou deixar esse vídeo, vou deixar os slides. Por favor, dúvidas lá no próprio Classroom. Na atividade embaixo, você pode tirar suas dúvidas. Porque meu WhatsApp está ferrado de tanta informação. Muito aluno, são 6 turmas, então está me complicando. Então, tudo no Classroom, por favor. E as atividades se devolvem lá também. Não mandem para o meu WhatsApp, né? Viu, gente? Lá no Classroom ele já manda para o meu e-mail. Dá assim lotado no e-mail. Ok? Estou muito feliz.